Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reinos, e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Lucas 21, 9 a 11. O que você vê nos noticiários são os sinais do fim predito na Bíblia por Jesus. A terra está em caos, Cristo está voltando. Por isso, a terra está em grande comoção. A cada dia que passa, os cataclismos estão se intensificando. Em várias partes do mundo, coisas espantosas estão acontecendo. Vulcões, nunca na história da Terra tantos vulcões têm entrado em erupção como agora. Inundações por toda parte, destruição, dor. Tiveram que resgatar dezenas de pessoas, na maioria com recurso a embarcações. As condições no terreno desabastecem os números da catástrofe. Grandes perdas. Ao mesmo tempo que em alguns lugares chove intensamente, em outros lugares a seca. De acordo com a revista Foreign Policy, 20 das furacões, do mundo agoniza. Algumas decisões sobre a floresta amazônica florestais, estão sendo tomadas sem o consentimento geral. tudo acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares. Não se pode dizer que há um lugar nesse planeta que esteja em paz. Aflição, cataclismos por toda parte, terremotos se multiplicando como nunca. O primeiro-ministro declarou estado de emergência por 30 dias. Alerta de tsunami, mas foi rebaixado logo depois para a previsão de tsunami, que significa pequenas alterações no... Para sair de casa, um homem morreu após a queda de domo de uma igreja que estava em reforma a 30 quilômetros de Heraklion, a capital da ilha. De acordo desemprego, fome, crise financeira, o Brasil se aprofunda numa crise intensa. Países africanos em conflito que correram o mundo nas últimas décadas e mostravam há um sistema regente em que apenas os mais ricos são beneficiados, enquanto a maioria se amarga na extrema pobreza. O IBGE e o IPEA classificam como insegurança alimentar a dificuldade das famílias mais pobres conseguirem acesso à comida. Ela pode ser leve, moderada ou grave quando alguém fica pessoas se alimentando de ossos, segundo a ONU, há cerca de 5 milhões de pessoas lixo, no Brasil nessa situação. daquilo que sobra da abundância dos ricos. Aqui ontem, Tempestades né? de areia esse vermelhão aí cobrem as cidades. É terra, né? Isso foi registrado em Ribeirão Preto, em Coisas Franca, que nunca se em tinha Araçatuba, visto. em Guaíra. O céu ficou assim, completamente escuro ontem à tarde, com essa nuvem. Mostram Pandemia. Agentes funerários do maior cemitério da América Latina trabalhando com equipamentos de proteção e em ritmo mais intenso nos últimos dias. Covas, dezenas delas enfileiradas, Nunca morreu uma ao tanta lado gente da no outra. Brasil Enterros feitos como às agora. pressas, alguns sem a presença de parentes e amigos, outros acompanhados apenas de um pequeno grupo. Este deposita flores sobre o caixão já coberto de terra. As escavações avançam. A média diária de sepultamentos no cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, gira em torno de 35. Na última sexta-feira foram 50.
E em meio a esse caos generalizado, líderes do planeta apresentam soluções. O principal líder religioso do mundo apresentou como documento oficial a solução para o caos que assola o planeta, a observância do domingo como dia santo, dia da família, dia para descansar o planeta, e teve o apoio de todos os líderes globais. Mas por trás dessa suposta solução, sorrateiramente, Satanás está implantando seus propósitos. O dia que Deus destinou na Bíblia como santo foi o sábado e não o domingo. Na verdade, estamos caminhando para aquilo que Apocalipse 13 afirma que irá acontecer próximo à volta de Jesus, uma lei arbitrária, humana e satânica em oposição à santa lei de Deus. Os homens, juntamente com Satanás, semearam o caos no planeta. Não há paz em parte alguma. E logo, muito em breve, eles irão apresentar a solução, que será a intensificação da rebelião contra Deus. E diante de todos esses cumprimentos proféticos, diante de Deus alertando, porque esses sinais foram advertência para que os nossos olhos sejam abertos, para que não nos percamos, para entendermos a que hora nos encontramos no calendário profético de Deus. Estamos a um passo da volta de Jesus e mesmo assim as multidões caminham a passos largos para o inferno. Não se trata aqui do inferno popular que criaram para manchar o caráter de Deus, dizendo que Deus é perverso em jogar um pobre ser humano para queimar eternamente no inferno. O inferno que falamos aqui é o inferno da destruição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Muitos estão caminhando para a morte eterna. A Bíblia diz que o fim dos ímpios é a morte. Não sobrará nem raiz nem ramos, conforme Malaquias no capítulo 4 diz. Então as multidões caminham aceleradamente para o inferno. A Bíblia diz, João 3,19, que a luz veio para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. As pessoas estão rejeitando Cristo, a luz que veio nos dá paz, nos dá vida eterna, e estão preferindo as oferendas de Satanás, os seus enganos, os seus prazeres passageiros, as suas ilusões. Romanos 3:10 em diante diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víboras estão nos seus lábios. A boca deles é cheia de maldição, de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição humana, uma condição perdida, uma condição de malignidade, de perversidade. Não há um que faça o bem e por isso multidões a cada dia caminham para o inferno, caminham para a destruição. Mesmo os nossos atos de bondade, eles estão corrompidos. Mesmo um bombeiro salvando uma criança, não há perfeição nesse ato de bondade. As nossas justiças
diante de Deus são como imundície. Mesmo um bebê, no Salmo 51, verso 5, diz que nascemos em pecado e em pecado nos concebeu nossas mães. Somos maus de nascimento, há em nós uma maldição, a nossa natureza ela é pecaminosa. Mesmo aqueles que se encontram nas igrejas. No livro de Lucas, no capítulo 18, verso 8, Jesus falou: porventura achará fé nessa terra quando vier o Filho do Homem? Vemos igrejas cheias, igrejas lotadas de homens com o coração vazio de Deus. A maioria buscam os benefícios que Deus pode dar, mas não buscam Deus para viver em santidade, conforme Deus estabeleceu na sua palavra. Se vocês me amam, guarda os meus mandamentos. Amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ao amarmos a Deus, as consequências seria um caráter puro, um caráter semelhante a Ele, obras boas, obras de amor, conforme as obras que Jesus manifestou nesse mundo. Mas não é isso que vemos. Igrejas lotadas, mas são poucos que andam no caminho estreito. A maioria não nasceu de novo. Entraram para a igreja, mas continuam vivendo em pecado. E com isso, muitos que se dizem cristãos também caminham para a destruição no inferno. Mateus 4,17, Jesus diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou nos arrependemos agora, ou seremos destruídos na sua vinda. Jesus está vindo para implantar o seu reino, e no seu reino não será permitida a maldade. Dessa forma, ou nos arrependemos e nos rendemos a Ele, ou também seremos destruídos com tudo que é mal que existe neste mundo. Arrepender é reconhecer que somos imundos. Arrepender é entender que apenas Jesus pode purificar a nossa vida da nossa imundície. Ao olhar para a cruz, vemos a malignidade do pecado. O pecado não tem graça, o pecado não é bom, o pecado não nos dá felicidade. O pecado crucificou o Santo do universo. O pecado matou Cristo. Ao olharmos para a cruz, vemos o grande amor de um Deus que preferiu morrer ao ver a nossa destruição. Mas, amigos, se não nos convertermos dos nossos maus caminhos, o mal não irá prevalecer na congregação dos justos. Quando os justos se reunirem para a eternidade, o mal não pode estar entre eles. Por isso, Deus quer que hoje entreguemos o nosso coração para Ele, para sermos purificados e para que dentro de nós não haja amor maior por outra coisa, a não ser por esse Deus. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita. O caminho é estreito, mas nele a paz, a luz, a felicidade e vida eterna. Ele é estreito, mas é eterno. O caminho largo, nele não há paz, a angústia, desilusão. E ele é largo, mas ele é curto, porque leva à morte. Creia e será salvo, tu e a tua casa. Deus não quer salvar apenas você, Ele quer salvar toda a tua casa. E para isso você tem que crer. Crer é entender que você está perdido, que não há bem nenhum em nós, que somos cheios de maldade. Mas crer também é entender que unicamente Jesus pode nos salvar. Creia isso.
Saber que de mim eu não tenho nada, eu estou perdido, mas entender que Jesus pode nos salvar. Aceitemos que não estamos perdidos. Aceitemos que há solução agora em Jesus, nosso Senhor, nosso Deus. O mundo caminha para o caos. Não há paz em lugar algum. Catástrofes, fome, miséria, guerras, epidemias, morte. Mas, Senhor, isso tudo nos mostra que Cristo está às portas. E percebemos, ó Deus, que a humanidade caminha no caminho de Satanás. Mas Tu tem, Senhor, a vida eterna. Cristo veio para nos salvar, porque não há nada de bom em nós, não há nada em nós que possa nos salvar, mas entendemos que Jesus pode. Salva-nos, Senhor, a nós e a nossa casa, em nome de Jesus. Amém.